Mensagem do Céu. Passada é a Céu Manda Recado, né? Foi um assunto aí bastante tenso, né? Eu fiquei impressionada com algumas coisas que aconteceram, por isso eu tenho de conversar com vocês claramente, não é? A pergunta era se a Céu manda recado, queridos, né? A Céu manda recado, então a Céu vem aqui, começa a falar com vocês alguma coisa, não é? Que na verdade eu estou querendo mandar um recadinho para alguém, eu estou querendo puxar a orelha de alguém, não objetivamente, não é? Vou contar algumas coisas que aconteceram, não é? O rapaz chegou para mim e falou dessa maneira: Céu, quem te contou? Na hora que ele veio me dizer aquilo, eu fiquei um pouco assustada. Eu falei, mas me contaram o quê? Não, porque aquela mensagem é o que eu estou vivendo. Quem foi te contar? Eu falei, mas quem veio me contar? Todos os temas que nós temos trazido para vocês são temas inspirados pela Ruach HaKodesh, são temas ou que nós estamos vivendo e possa ser uma experiência útil, como a gente trouxe aí o caso da legalidade, acerca dos recursos que eu perdi e tudo mais. Então, esse contexto, eu fiquei um pouco surpresa, e quando eu comecei a compartilhar o que aconteceu, muitas pessoas começaram a me dizer: Céu, às vezes eu acho que você está mandando um recado, não é? Você não está querendo falar comigo diretamente, e você aproveita a mensagem na rádio ou aproveita alguma coisa durante o próprio curso para me dar uma cutucada. Queridos, eu não dou cutucada. Quem tem Facebook sabe que eu não cutuco ninguém, não é? Tenho lá, acho que mais de 1.500 pessoas no meu Face, eu nunca cutuquei ninguém, né? Eu já recebi vários cutucões, mas eu nunca cutuquei ninguém. Queridos, eu sou muito objetiva, as pessoas que me conhecem, que andam comigo, deveriam perguntar, igual esse menino, né, que veio para mim: Céu, quem te contou, não é? Bom, ninguém me contou, mas na hora eu falei: menino, o que você anda aprontando, menino? Você pode me falar, porque agora eu já estou sabendo pela tua própria boca. E aí ele contou, evidentemente, o que estava acontecendo com ele, mas ele tinha certeza que alguém tinha me contado, e eu usei uma das mensagens aqui da rádio para mandar indiretas, queridos. Queridos, a Céu não manda indireta. Às vezes eu vou trazer um caso de alguém com vocês, eu vou estar falando com a pessoa diretamente, a pessoa sabe que eu estou falando com ela. Ela está falando comigo no Facebook, ou está falando comigo no WhatsApp, naquele momento. Eu estou falando com a pessoa e a pessoa está entendendo que eu estou falando com ela. Muitas vezes a pessoa ou vem: Céu, me perdoe, olha, Céu, não tinha visto por esse ponto de vista, mas eu só não vou expor a pessoa, queridos. Eu não vou chegar para você e falar: olha, quem fez isso foi tal pessoa. Aí é o fim da camada de ozônio. Mas a pessoa com quem eu estou usando o exemplo, com quem eu estou falando, ela está bem ciente do que eu estou dizendo. Então, outro dia teve a fadada ocasião onde nós tivemos um problema de uma pessoa dentro do ministério, uma pessoa que está me ouvindo. Eu já avisei que eu iria estar falando sobre isso, e essa pessoa começou a se opor a alguns princípios da nossa emuná, daquilo que nós temos como base da nossa fé e da nossa prática, não é? Então eu coloquei para a pessoa e falei: olha, você tem certeza que esse ministério é o lugar que é para você estar? Porque assim, eu não vou te convencer que você está errado, mas eu gostaria que você não tentasse arrancar de mim aquilo que eu recebi com muito esforço da parte do meu Pai que está no céu, não é? Recentemente, eu acredito que está me ouvindo também, não é? Uma pessoa muito amada do meu coração, né? Estava falando lá do nome de Yeshua, e claro, queridos, as escrituras dizem que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. É só você começar a falar Yeshua, as pessoas vão começar a te perseguir porque você está falando Yeshua, não é? E esse meu amado foi repreendido duramente. Falaram: olha, ninguém sabe quem que é Yeshua, não é? Ninguém, olha, Fernandinho cantando Yeshua, Yeshua, então ninguém sabe, né? Ou seja, bom, enfim, aí não vis fora nada, né? E eu gostei muito do posicionamento que o nosso amado tomou nesse sentido de perseguição e opressão, onde a pessoa disse: olha, esse nome nunca me trouxe benefício algum.
Falou, pois é, para você pode ser que não, mas para mim trouxe todos os benefícios. Né? Então, amados, é importante vocês compreenderem que no tocante às Escrituras, eu vou ler para vocês um texto importantíssimo, olha só, Efésios 4, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Queridos, olha, eu já fui chamada de grossa, arrogante, estúpida, eu não vou falar os outros adjetivos, porque são muitos, não é? Então, porque eu sou extremamente direta com as vidas, queridos, extremamente direta, entende? Então, se você percebeu alguma coisa na sua vida que você acha que é uma indireta que a Céu está dando, entre em contato comigo, queridos. O Céu, como o menino fez, mas não, né? Ele não fez do jeito certo, né, queridos? Porque ele chegou, quem te contou? Eu falei, menino, o que você está aprontando, menino? Você pode me contar, né? Então, assim, outra coisa, amados, as mensagens, elas servem para um, servem para outro. A gente nunca sabe em que solo vai cair, não é? Claro, me rendeu um aconselhamento, porque eu soube o que estava acontecendo na vida dele, mas nem de longe na minha mente me passou alguma coisa em relação à vida dele quando eu estava trazendo a mensagem aqui para vocês, não é? Então eu quero deixar importante vocês terem esse entendimento. E outra coisa, queridos, outra coisa importante, por favor, não é uma indireta. Quando nós pensamos que alguém está fazendo isso com a gente, é porque nós fazemos com os outros, não é? Então, assim, quando nós imaginamos que alguém está dando indireta para a gente, é porque nós talvez tenhamos uma prática de ficar falando pelos meados, ou pelos meandros, não é? A gente não é objetivo, a gente não é claro. Nós chegamos por uma pessoa, por exemplo, a pessoa oferece pra gente, vamos supor, eu vou lá numa casa onde estão comendo porco, não é? Então, as pessoas lá não sabem que eu não como porco, não é? Então a pessoa vem e me oferece, eu falo, não, muito obrigado. Algumas vezes eu tenho liberdade para dizer para a pessoa, eu não como porco, não é? Mas algumas vezes, quando se oferece porco para mim, é porque a pessoa não me conhece. Então eu não tenho de revelar meu coração. Eu falo, olha, não, realmente não. Meu marido, algumas vezes mesmo, lá na companhia, ele fala, olha, eu comi uma feijoada e acabei parando na UTI, praticamente. É verdade, por causa do fígado dele. Então, queridos, é importante nós sabermos também como tratarmos. Mas se eu estou num ambiente que a pessoa me conhece e vem me oferecer porco, é de propósito, queridos, vai ouvir o que não queria. Vai ouvir o que não queria. Não é? Então, assim, amados, eu não passo gourmet, queridos. Tem um comercial aí, quem não é daqui de São Paulo nem sabe o que eu estou falando, né? Aqui deu, não deu, passa gourmet que dá. Queridos, eu não passo, eu não amacio, queridos, eu não amacio nem a carne lá em casa, né? Então é importante você ter um entendimento, e quando ficar alguma duvidazinha querendo pousar na sua cabecinha, se a gente está dando alguma indireta para alguém, pergunta, porque se perguntar, eu vou explicar claramente que não é com você e vou perguntar por que você está pensando que é para você. Por que motivo, razão ou circunstância, você está entendendo que aquela mensagem é uma indireta para você. Aí eu vou querer saber porque eu tenho que zelar pela sua alma. Não é? Não é uma ameaça para não me procurar, queridos, não é? Há pessoas que vão vir e falar, pronto, Céu, agora que eu não pergunto mesmo, né? Agora eu estava até em dúvida se a indireta era para mim e tal. Outra coisa, amados, importante, não é? A gente não pode ter esse tipo de atitude de falar dessa maneira. Nós viemos de vários lugares onde o maior problema da congregação era falar, porque há pessoas aqui que são judaizantes. Queridos, há pessoas aqui que são judaizantes, tem que ter nome. O Rosh Carlos nunca vai falar um negócio desse. Ele vai chegar para o judaizante e você nem vai ficar sabendo. Ele vai chegar para o judaizante e vai falar, deixa o gentil em paz, deixa o não-judeu seguir o seu caminho, para de querer judaizar as pessoas. Não é uma prática desse ministério judaizar ninguém, porque o judaísmo não salva nem o judeu, queridos. Só Yeshua salva o judeu. O judaísmo não foi capaz de salvar o nosso povo. Tá bom? Então é importante vocês entenderem práticas judaicas. Dentro desse ministério nós temos
o expressivo do que deixou Esdras para a gente, que são os serviços do Shabat, o uso das indumentárias que o Eterno deixou determinado na Torá, tá bom, amados? Aqui ninguém vai acrescentar e nem dar nó no pingo d'água. Mas, queridos, isso é para quem está frequentando a Beit Sar Shalom, está numa sinagoga. Eu não vou pedir para uma pessoa usar um talite dentro de uma congregação cristã, queridos. Tenha misericórdia, né, amados, né? Então, claro, todas as vezes que nós vemos esse tipo de coisa, nós vamos puxar a orelha. Nós vamos puxar a orelha, por quê? Porque nós precisamos ter esse entendimento. Meu marido, no casamento da nossa filha, ele usou o kippá, não é? Ele usou o kippá dentro de uma congregação muito discreto, viu, queridos? Mesmo assim, deu o que falar, não é? Mas ele usou um kippá preto, o cabelo dele é preto. Assim, nas fotos, tem fotos que não dá nem para você perceber que meu marido estava de kippá, não é? Por quê? Porque nós íamos fazer uma brahá, nós íamos fazer uma bênção sobre a vida da nossa filha e do nosso genro. Nós tínhamos de estar dentro daquilo que o Eterno nos ordenou. Não adiantava, como é que nós íamos outorgar? Nós íamos impor as mãos e nós íamos, meu marido, impetrar uma brahá sobre a vida da nossa filha e do nosso genro. Como é que ele ia fazer isso se ele não pudesse estar fazendo as coisas do modo adequado? Não é? Foi ele que impetrou essa bênção, do contrário eu teria de estar com a cabeça coberta também. E eu, por meio dele, fiz isso. Então, amados do meu coração, nós precisamos ter esse entendimento o quanto antes, não é? Não mando recado, sou muito objetiva, tem muita gente que já ficou brava comigo, tem muita gente que já não dormiu de noite por minha causa, e eu também fico sem dormir à noite. Não pense que é agradável a gente repreender alguém a que nós amamos. Aliás, eu não vou repreender quem eu não amo, queridos, porque eu não vou ter autoridade nenhuma sobre aquela vida. Então eu gostaria honestamente, eu gostaria de não ter de repreender, eu gostaria de não ter de corrigir, eu gostaria de ser, oh meu docinho, cuti, né? Mas, queridos, é o meu papel como missionária, como atalaia, como uma pessoa, e já falei sobre esse termo, né? Que todo mundo fica me escrevendo, missionária é grego, por que você usa o termo missionária? Porque, queridos, é a única identidade que as pessoas têm no Brasil, é essa identidade, não é um termo. Eu tenho uma missão, que, aliás, missione vem do latim, não vem nem no grego, não é? Eu tenho uma missão, estou cumprindo uma missão, então eu vou dizer que eu sou uma missionária, a despeito de todos os judeus que ficam iradíssimos comigo, não é? Você está se tornando evangélica, não é? Então, queridos, eu já expliquei para vocês esse termo evangelos. Evangelos era um general romano que matava messiânico, matava cristãos, como você entende. E quando o imperador tinha boa notícia de muitos que foram mortos, Evangelo gostava de vir na frente do seu exército para trazer a boa nova, a boa notícia. Eu não gosto de usar o termo evangelho por causa de evangelo, porque a origem do termo é um assassinato de pessoas que temiam o nome do Eterno e eram convertidos a Yeshua HaMashiach. Então, para mim, queridos, eu uso boas novas, é o termo que está nas escrituras, toda ela está escrito, Besorotovot, toda ela é Besorotovot, é boas novas, é boas notícias. Então, por que eu vou usar o nome de um general que era matador de crente para dizer, eu vou ainda erguer um monumento a ele? Amados, não vou usar esse termo, tá bom? Não vou usar esse termo. Por causa de ter o conhecimento, a gente acaba se limitando. Por que colocaram esse nome, queridos? Será que o evangelho está matando cristãos, crentes? Né? Qual o propósito de ter um nome dele? Poxa, não podia pegar outro nome, né? Então eu vou usar os termos boas novas, não vou chamar Nova Aliança de Novo Testamento. Não existe o testamento, o testador não morreu, ele está vivo, nosso Deus é vivo. A antiga aliança, a ele pertence a nova aliança de Yeshua HaMashiach. Nós, judeus, temos de ter as duas alianças, do contrário, não nos serve a primeira aliança. Pode circuncidar, pode fazer a Brit Milá, pode fazer o Bar Mitzvah, o Bat Mitzvah, pode fazer o casamento judaico, pode fazer a liturgia judaica, pode fazer Tzedakah, pode fazer o que for. Sem Yeshua HaMashiach, não tem jeito. Sempre nós precisamos de alguém, desde o princípio do mundo,
que fosse morto para que o outro fosse inocentado. Isso foi desde o princípio assim, não fui eu que estabeleci. Foi Hashem, foi o próprio Eterno. Então, amados do meu coração, vou chamar Nova Aliança de Nova Aliança, que é o nome dela, Brit Hadashah, Nova Aliança, não é? Então, é importante você ter esse entendimento. Não vou chamar Antigo Testamento, porque ele não caducou. Ele é tão novo quanto a Brit Hadashah, não é? Os dois são dois testamentos e os dois estão vivos. O Eterno está vivo e Yeshua está vivo, não é? Então é importante ter esse entendimento, porque tem gente aí já pregando que Yeshua está morto lá no Monte Gerizim, né? Vai ser ressuscitado os mortos, né, queridos? Queridos, cuidado, queridos. Não come comida pesada à noite que você vai ter pesadelo, tá? Pior de tudo, viu, meus amados? É quando você acordar do outro lado e descobrir que você foi enganado, porque aí não tem volta. É bom, enquanto está a caminho, você entrar em acordo com o seu adversário. Enquanto está a caminho, entre em acordo com o seu adversário. Porque há muitos adversários tentando envenenar o povo. Céu não manda recado, ela diz nomes quando é possível, claro, vou proteger sempre todas as pessoas. Os exemplos, quando são úteis, eu peço autorização, ou então eu vou ter que tratar alguma coisa. Está acontecendo com um, muitas vezes está acontecendo com mais de um, mas com quem eu estou falando, a pessoa está sabendo, queridos. Não é? Céu não manda recado. Eu sou menina de entrega. Tá bom, amados? Então, fique sabendo, vem lá o documento registrado para você e você tem que assinar ainda. Não é? Senão, como é que fica? Senão eu estou suando um sino aqui que ninguém entende o que quer dizer. Sino não tem entendimento. Sino não tem entendimento. Tá bom, queridos? Ficou claro? Vamos falar a verdade uns com os outros, queridos. Aí a gente nunca vai pensar se alguém está pensando mal da gente, falando mal da gente. Não, vamos seguir por esse caminho, por favor. Eu amo vocês com todo o coração. Yedidifi